governadores e a União têm menos de 2 meses para chegar a um acordo sobre o pagamento das dívidas estaduais. O prazo foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, encarregado de julgar as ações que estados e municípios têm impetrado para poder diminuir sua dívida. Os estados argumentam que não têm mais como fechar suas contas e continuar pagando as dívidas nos níveis atuais. A União defende que um rombo de 300 bilhões de reais no orçamento provocaria a desorganização da economia. Os governadores querem que os juros sejam calculados apenas sobre o principal da dívida, que são chamados de juros simples. A União defende que os juros devem incidir sobre o total, inclusive sobre os juros. São os juros compostos. Até agora, 11 estados já tinham conseguido liminares para pagar os juros simples. A União propôs uma renegociação em torno do projeto de lei 257 de 2015. Em troca do alongamento da dívida por 20 anos, os estados teriam de se submeter a um rígido controle de contas com ênfase no corte de gastos com pessoal e previdência do servidor. Mas os jornais do final de semana aventaram aí a possibilidade de o governo retirar a proposta de tramitação. Qual será a solução para essa crise? O Expressão Nacional vai discutir esse tema com a coordenadora nacional da Associação de Auditoria da Dívida Pública, Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Maria Lúcia Fattorelli, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, o coordenador-geral de atuação estratégica da Secretaria-Geral de Contencioso da AGU, Rafael Ramos. E eu, antes de começar, eu tenho que explicar para vocês, a gente está com uma cadeira vazia, porque o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, ele está vindo para cá, mas teve um problema de avião, atrasou meia hora, mas ele está chegando e ele vai participar do nosso debate daqui a pouquinho. E agora, eu gostaria de começar a nossa conversa mostrando um pequeno quadro elaborado pelo Ministério da Fazenda com a evolução da dívida dos estados. Em 1997, eram devidos aproximadamente 467 bilhões. Nesse ano foi feita a primeira renegociação em troca de ajustes nas finanças estaduais. Em 2014, uma lei complementar fez uma nova renegociação que está sendo discutida agora. O governo federal defende que a nova lei permite que os juros sejam compostos. O resultado seria a redução para cerca de 428 bilhões. Mas os estados defendem que os juros simples, defendem que devem ser utilizados os juros simples, como eu já disse. O resultado seria que alguns estados teriam a receber da União cerca de 16 bilhões. Apenas 6 ainda teriam a pagar 41 bilhões. Maria Lúcia Fattorelli, como é que, qual a saída para essa situação? É um impasse grave. A União já disse que não tem mais nenhum tostão para gastar. Né? O ministro Nelson Barbosa falou que não há mais o que cortar. E os estados, como a gente está vendo, tem aposentados que não estão recebendo, tudo está, saúde paralisada, universidades paralisadas. Pois é, esse problema não começou agora, ele está explodindo agora. Mas nós da Auditoria Cidadã propomos uma análise histórica desse fato. Se nós estamos falando em dívida exige, em primeiro lugar, que a gente analise qual é a contrapartida dessa dívida. O que os estados um dia receberam? Então, esse é o primeiro ponto. Se vamos classificar uma obrigação como dívida e que a sociedade vai pagar, nós temos que ter contrapartida. E pesquisando essa contrapartida, nós fomos verificar lá na data do refinanciamento, a partir da Lei 9496 de 97, todos os estados, com exceção de Tocantins e Amapá, assinaram os contratos de refinanciamento das chamadas dívidas. Qual era a composição desse valor? Cerca de 55% do total, porque esse percentual varia de estado para estado, mas somando tudo, cerca de 55% do total eram passivos dos bancos estaduais que foram privatizados. Mesmo alguns estados em que os bancos não foram privatizados, passivos dos bancos integraram o saldo devedor que foi refinanciado pela União. Além disso, a maioria dos estados, naquela época, tinham prerrogativa de emitir os seus próprios títulos. E como havia uma competição entre os títulos federais e os títulos dos estados,
os títulos dos estados eram extremamente desvalorizados, além dos casos de fraudes. Várias CPIs, como no caso de São Paulo, tanto na capital como no estado de São Paulo, CPIs comprovaram fraudes na emissão de sequências de títulos para pagar precatórios que não existiam. O que fez a União? Quando títulos estavam aí, no caso de São Paulo, até 15% do valor de face, porque todo mundo sabia que aquilo ali era papel podre, e nos outros estados, títulos extremamente desvalorizados. Se a União quisesse ajudar os estados, ela teria arrematado esses títulos e refinanciado o valor realmente recebido pelos estados. Mas não, o que fez? Refinanciou o total daquelas dívidas a 100% do valor de face e ainda somou a esse valor todos os passivos dos bancos estaduais que foram privatizados como joias raras. Os bancos privados que compraram os bancos estaduais receberam os edifícios, toda a clientela, o dinheiro em caixa, todos os créditos a receber, mas o passivo desses bancos virou dívida dos estados. Então, só para concluir, se chegarmos na origem, nós já temos aí uma grande possibilidade de anular boa parte dessa dívida. Em cima desse valor que já começa inflado, foi aplicado ao longo de todos esses anos uma atualização monetária mensal cumulativa. A gente chega lá, né, na taxa de juros. Isso. Eu queria saber, deputado Mauro Pereira, o senhor é representante de um estado que talvez tenha sido o primeiro que acusou essa grave crise com dificuldade para pagar os servidores e que também entrou na justiça. Como é que o senhor vê essa situação? Como é que dá para sair? O senhor acha que os estados estão corretos nessa posição? Bom, primeiramente cumprimentar a Tivânia, cumprimentar o doutor Rafael, cumprimentar a doutora Maria Lúcia e a todos os nossos telespectadores. Na verdade, o que está acontecendo com o nosso país, eu vejo da seguinte forma: o Brasil está sendo passado a limpo. Essa é uma dívida que sempre existiu e ela sempre foi maquiada, ela foi acontecendo, foi sendo paga. Por quê? Porque os estados tinham arrecadação e conseguia pagar. E o que aconteceu a partir de 2015? Com a recessão, nós tivemos sim a realidade. E a realidade, ela é dura, ela é cruel. No caso do estado do Rio Grande do Sul, nós devíamos em 1998, quando houve a renegociação da dívida, 9 bilhões de reais. Desses 9 bilhões de reais, o Rio Grande do Sul já pagou 25 bilhões de reais. E o Rio Grande do Sul está devendo 52 bilhões de reais. Então, é uma conta que não fecha. E chegou o momento de colocar tudo em pratos limpos. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje com o nosso país. O Brasil está sendo passado a limpo. E no caso das dívidas dos estados, que bom que aconteceu isso, o estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o estado de Santa Catarina, o estado de Minas Gerais, conseguiram a liminar para rever o juro da dívida. Suspendeu o juro até poder chegar num acordo. E essa suspensão, essa liminar, ela passou a ter um valor enorme. Por quê? Porque até então nós estávamos negociando o Estado diretamente com a União. Nós passamos o ano de 2015 todo tentando fazer um acerto, uma negociação com a União, inclusive com projetos dentro da casa aqui debatendo, e não houve avanço nenhum. E agora, pelo que eu pude acompanhar no último dia 27, que foi quando nós tivemos o julgamento da liminar, pelo que eu senti, pelo que eu vi, que eu pude presenciar com os argumentos que os procuradores estaduais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, utilizaram para manter a liminar,
e pelo debate que houve com os ministros do Supremo, que começou, foi aproximadamente 5 horas de debate, deu para ver que essa dívida que o Estado tem com a União, ela realmente agora nós vamos chegar nos números reais. Para o Estado do Rio Grande do Sul, nossa dívida já está paga. Tanto é que no momento que você faz o cálculo do juro simples, automaticamente a nossa dívida está quitada, porque nós pegamos, era 9 bi, pagamos 25 bilhões de reais e realmente a dívida foi quitada. Então, nesse momento que nós estamos, que a liminar está valendo, nós não estamos repassando, não estamos pagando à União, porque realmente, com o novo cálculo de juros, a dívida foi quitada. E eu vejo da seguinte forma, o Supremo Tribunal Federal, presidido pelo ministro Lewandowski e com todos os ministros, eles estão fazendo um grande serviço para o nosso país. E essa oportunidade deles ser o intermediário, eles que vão fazer, dentro de 30 dias, um debate, um encontro de contas de dívida entre o Estado e a União, só pelo fato do Supremo estar junto nesse debate, isso é muito importante, porque vai ter um juiz do debate. Vai ter um juiz. E aí é onde nós vamos, vejo com bons olhos que vai deixar de fazer injustiça. Porque o que estava acontecendo? O Rio Grande do Sul pagando 270 bilhões... A gente vai continuar esse debate mais um pouco, deputado. A gente não precisa esgotar todos os argumentos agora. Vamos ouvir do doutor Rafael Ramos a posição do governo nessa história, né? A posição que a Advocacia Geral da União está defendendo aí nesse julgamento. Então, também boa noite a Vânia, deputado Mauro, também a doutora Maria Lúcia. Prazer estar aqui nessa noite para poder debater esse tema de grande importância na atualidade. Então, na visão da União, esse tema realmente é um tema que se coloca com enorme preocupação. A União tem se mostrado ao longo de todo esse processo histórico que foi lembrado aqui no início, numa postura de conciliador, uma postura de sensibilidade às questões que estão sendo trazidas de dificuldade financeira dos estados. Então, na perspectiva de um que se chama federalismo de cooperação. Então, propriamente, a União não se coloca numa posição de adversário, de confrontar propriamente as posições dos estados, mas de encontrar soluções. Então, nesse sentido, a função desse julgamento do STF realmente na perspectiva de uma oportunidade de diálogo e que sejam encontradas soluções. Retomando já a origem da dívida, propriamente no marco dos anos 90, já naquele período, a União se colocou numa posição realmente pós-plano real, no momento de estabilização da economia, da necessidade de revisitação dessa dívida que os estados se encontravam numa situação realmente muito grave já naquela época. Quer dizer, a União se colocou numa perspectiva de alongamento de prazos, de subsídio, de revisitação dos juros, inclusive estabelecendo tetos dentro da perspectiva da receita líquida real de cada ente, a fim de que fosse possível de maneira sustentável a condução dessa dívida. Obviamente, dos anos 90 até hoje, a perspectiva da economia, com as melhoras que ocorreram na economia e com o novo cenário que se colocou, veio a necessidade de uma readequação de termos dessa relação contratual da União com os estados. Daí o refinanciamento que foi colocado na legislação que hoje está em xeque, digamos, né, que é a Lei Complementar 148, juntamente com a Lei Complementar 151, a própria União, que foi autora dessa proposta legislativa, ela colocou novas condições, com novos indexadores e também trazendo a questão dos descontos, que é onde hoje está colocada a polêmica. Nesses descontos, qual natureza dos juros a serem aplicados? Seriam os juros, por um lado, simples, como em os estados, ou os juros de natureza composta, capitalizados, que são aqueles mesmos juros com os quais a União remunera a sua dívida. Então, o que precisa ficar claro nesse primeiro momento é que a União realmente se coloca numa posição de diálogo e de busca de soluções para esse problema. Bom, a gente tem
diversas entidades procuraram o programa, queriam participar, tem muitas questões envolvidas aqui. A gente vai abordar aí um pouco o conteúdo do PL 257, mas a gente selecionou aqui 2 participações que a gente considera muito importantes, porque a gente tem a limitação até física, né? A primeira vai ser do vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, o professor José Dutra Vieira Sobrinho, professor Dutra que ensinou matemática financeira para quase todos os jornalistas que eu conheci na minha vida. Ele critica a posição dos estados e afirma que ela pode prejudicar toda a coletividade. Vamos ouvir o que o professor está falando. É importante que se entenda que as questões relacionadas com capitalização de juros simples e compostos não é uma questão de ordem jurídica ou política, é eminentemente matemática. Temos que nos conscientizar que na velha matemática, 2 mais 2 continua sendo 4. E em hipótese alguma poderia ser 3 ou 5, como tenho ouvido de algumas pessoas especialistas no direito. Como consequência da solução desse problema, que eu acredito que vai ocorrer dentro de 60 dias, e eu acredito sinceramente que o Supremo Tribunal Federal não poderá adotar uma outra decisão que não a aprovação da utilização de juros compostos, nós teremos resolvida uma outra questão importante e antiga, a ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Liberal, a famosa ADIM 2316. Por fim, quero destacar que a questão mais importante não diz respeito a juros simples e compostos, e sim ao tamanho da taxa de juros, que no Brasil é extremamente elevada. Finalizando, quero agradecer a oportunidade, esperando que o debate seja esclarecedor. Muito obrigada, professor. E do lado oposto, o auditor fiscal representante da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, João Pedro Casarotto, defende uma outra posição e vamos ouvi-la. A Febrafit defende que estes empréstimos devem ser pagos ao governo federal somente com correção monetária e sem qualquer incidência da taxa de juros. Porque é importante saber que neste período, quando aconteceu esse descontrole das finanças estaduais, isto decorreu principalmente das medidas econômicas adotadas pelo governo federal. Foram eles o Plano Real, a Lei Candir, as restrições ao crédito, as altas taxas de juros. Tudo isto descontrolou as finanças dos estados. Portanto, os governadores, na época, não tiveram alternativa. Tinham que assinar o contrato que o Ministério da Fazenda lhes impôs. O governo federal, à época, tomou um empréstimo no mercado para fazer esse financiamento. Isso é verdade. Mas é verdade também, e isso está nos relatórios de gestão da Secretaria do Tesouro Nacional, junto ao Tribunal de Contas da União, onde que em 2015... o custo que a União teve em 2015, referente àqueles empréstimos tomados lá atrás, foram de 25 milhões de reais. E neste ano de 2015, os estados recolheram para os cofres da União 31 bilhões de reais. Portanto, 1.200 vezes mais. Então, por isso é que nós defendemos com veemência que o empréstimo deve ser pago com correção, mas não com juros. Doutor Rafael Ramos, invertendo um pouco a nossa ordem, porque os dois convidados falaram da questão dos juros. Realmente nós temos uma taxa de juros bastante alta. Mas, por outro lado, é uma taxa de juros que o mercado financeiro pratica. Isso eu gostaria que todos... Quer dizer, é possível cobrar uma taxa de juros diferente da taxa de juros que o governo paga para se financiar? Pois é, Vânia, esse é exatamente um dos pontos centrais dentro do debate que está colocado no STF. A rigor, a União procura manter um paralelismo entre o valor que ela remunera os seus credores e o valor que ela recebe dos estados. Essa foi a lógica presente desde sempre nesse tipo de arranjo contratual.
Então, a ruptura, a eventual ruptura dessa lógica, dessa sistemática, ela tem um impacto muito expressivo em relação às contas da União, com dados, inclusive, da própria Secretaria do Tesouro Nacional, tanto no desconto, que teria um equivalente a um perdão de 78% dessa dívida atual de 400 bilhões, como também dentro de uma perspectiva da dívida global, que hoje a dívida pública total de 3,9 trilhões, dados da STN apontam que desses 3,9 trilhões, 1,1 trilhão é decorrente desse refinanciamento que a União assumiu. Então, assim, tanto pelo fato dessa perspectiva histórica dos contratos, como também pela manutenção de umas taxas que são equivalentes às demais operações de crédito, a União tem colocado essa perspectiva, sem perder de vista o que eu mencionei no início, outras soluções que estão sendo aventadas, como no próprio projeto de lei complementar que está aqui sob exame da Câmara dos Deputados, que promove um alongamento da dívida por 20 anos e, em paralelo a isso, coloca uma carência de 40% dentro dos próximos 24 meses, que é o PLP 257 de 2016. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho, porque o deputado Vicente Cândido já está aqui e ele vai entrar na nossa conversa. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a Expressão Nacional e hoje nós conversamos sobre a dívida dos estados com o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, a coordenadora nacional da Associação da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e o coordenador geral de atuação estratégica da Secretaria-Geral de Contencioso da AGU, Rafael Ramos. A gente terminou o último bloco falando sobre a questão dos juros, né? Nossos dois outros participantes que participaram por vídeo comentaram que é muito difícil pagar uma dívida no Brasil com a taxa de juros que tem. Agora, a questão que eu coloquei, que o doutor Rafael já defendeu aí o lado do governo, o governo capta dinheiro a uma taxa de juros 14,25, digamos, né? Mais ou menos o que está hoje. E vai repassar, vai receber a menos. Como é que fica esse pagamento, deputado Mauro Pereira? Bom, primeiramente cumprimentar meu colega, deputado Vicente. E, na verdade, o que nós estamos acompanhando aí, assistindo, é que, eu concordo com o professor tudo, ele tem a visão dele, mas nós estamos, o juro composto, o juros sobre juro, realmente é uma agiotagem. É uma agiotagem que não é permissível isso aí, a União, a pátria-mãe, no caso, que é o que deveria ajudar os estados, ajudar os municípios a agir dessa forma. Esse juro composto, ele é realmente, sem sombra de dúvidas, ele causa um estrago nas finanças dos estados. E nós temos que analisar aí muito bem, e isso foi muito bem analisado no dia em que foi julgado a nossa liminar pelos ministros do Supremo, é que nós estamos falando de estados que não estão conseguindo pagar os aposentados, que não estão conseguindo repassar o recurso para a saúde, para a educação, para a segurança. É uma situação calamitosa dos estados. Não estão conseguindo pagar os servidores públicos, como é o estado do Rio Grande do Sul. Nós chegamos a parcelar esse último mês aí, que nós, antes de conseguir essa liminar, o salário dos servidores foi parcelado em 9 parcelas para poder pagar o salário. E ainda, aí a União bloqueou as contas do Estado, já também por 10 vezes foi bloqueada as contas do Estado. Então, esse juro composto, ele já chegou ao conhecimento e uma análise já, por enquanto, não uma análise profunda, mas os ministros do Supremo já viram o mal que esse juro composto está acontecendo com os estados. Por isso que nós vamos ter essa reunião, esse encontro de contas em 30 dias no Supremo, que o Supremo vai participar dessa negociação, aonde vão os técnicos nossos do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Minas, São Paulo e outros, vão
conversar e debater de uma forma técnica, e eu não tenho dúvidas nenhuma de que o juro composto, ele não tem como ser praticado numa relação estável, numa relação se tratando de união com o Estado, ou, resumindo, se tratando de pai para filho. Não existe isso aí. Isso é uma coisa assim que totalmente impensada, não tem lógica nenhuma, porque nós estamos tratando aí de sobrevivência dos estados. Ou os estados, ou a União vai fazer a coisa de uma forma correta, ou daqui uns dias não vai ter mais o Estado para poder continuar pagando o que a União precisa. Então é um momento importantíssimo, e esse programa aqui, ele com certeza ele vai servir para mostrar para a sociedade, para os nossos telespectadores, realmente que chegou no fundo do poço. Não tem mais como esperar. Tem que ter uma renegociação. No caso do Rio Grande do Sul, simplesmente os números já dizem, nós já pagamos a nossa dívida, o Rio Grande do Sul já não deve mais nada. Deputado Vicente Cândido, o senhor concorda? Eu tenho uma discordância com o deputado. Boa noite para todos, Fatorelli, procurador Rafael, boa noite, deputado Mauro. É que ele está pegando só o aspecto, vamos dizer, negativo do projeto. Nós estamos falando aqui do projeto 257, que o governo ainda não é solução definitiva, estrutural, mas é bem generoso com os estados, né, que está propondo 4% de correção, ou a Selic, o índice que for menor, né, e 40% de desconto nas próximas 24 prestações, com algumas contrapartidas, que algumas delas eu discordo, em relação, por exemplo, ao aumento de salário, mas não deixa de ser um bom oxigênio para os 2 anos, para a gente repactuar, rediscutir e reestruturar a dívida pública, talvez um pouco aqui do sonho da Fatorelli nessa questão. Não é simples, né, você acabar com juros compostos, que historicamente é o que balizou as dívidas dos estados, municípios, né, e da União historicamente, né? Isso não é uma equação simples, tanto é que o Supremo procurou adiar por 2 meses, porque o Supremo também não sabe muito o que fazer com essa batata quente, né? E não dá para resolver isso por um decreto ou por uma sentença de um juiz, né? Eu concordo que precisa ter uma repactuação. Os 2 anos últimos, 14 e 15, desconcertou um pouco mais pelo baixo crescimento econômico, o crescimento negativo, do que os demais anos. O deputado Mauro Pereira, se pegar aí a correção da dívida PIB, dívida líquida com dívida PIB, de 2003 até 2012, 2013, foi o melhor momento dos estados, né, de percentual. Tivemos crescimento econômico, tivemos capacidade de endividamento alargada, liberada, né? Alguns estados exageraram, alguns estados não cumpriram o dever de casa, né, que estão com mais dificuldade. Teve estado que liquidou a dívida, que pagou a dívida, tá certo? Então nós não podemos também pegar por 1 ou 2 casos e tratar o todo com isso. Acho que o projeto do governo é um projeto razoavelmente bom para esse momento, até generoso demais quando você propõe 4% de correção ou melhor índice da Selic, que seria os 4%, que a Selic até ser menor do que 4% demoraria um pouco. Mas não tira o mérito aqui do debate, né? O Brasil tem uma forte financiarização, uma concentração de bancos, juros, e isso acaba desestruturando todas as finanças, não só públicas, mas do cidadão também. Acho que esse é um debate que deve se debruçar nos próximos períodos, né, para que o Brasil deixe de ser esse país dependente da financiarização. A gente só trabalha para bancos, na verdade, não só o setor público, como o setor privado também. Acho que debates como a Fatorelli provoca, acho que tem muito sentido, mas é uma questão estruturante, não dá para resolver isso de uma hora para outra apenas por um decreto. Bom, o Armando, ele mandou uma mensagem aqui para a gente. Ele disse que, na opinião dele, ele diz que ninguém empresta a juros simples. Contrato é contrato, senão todo cidadão tem direito a financiar um bem a juros simples. No fim, entendo que o povo paga a conta. É isso, Maria Lúcia Fatorelli? Veja bem, nós estamos aqui fazendo esse debate em relação aos estados. Como que o Brasil acumulou os 370 bilhões de dólares de reservas internacionais? Captando a taxa Selic, e a Selic estava até mais alta do que 14,25, e empregou esse dinheiro em títulos da dívida norte-americana, que paga 0,25% ao ano para o Brasil.
Então, quer dizer que nós podemos emprestar a 0,25% ao ano, sem correção, em dólar, sujeito inclusive a perdas, como agora o dólar está caindo, nós estamos tendo perdas. Nós podemos emprestar 370 bilhões de dólares para os Estados Unidos, a 0,25% ao ano. Não é todo para os Estados Unidos. Né? E Não é todo. praticamente, a gente sabe, o governo não revela onde estão as reservas, né? A gente sabe que 258 bilhões estão em títulos norte-americanos, porque os Estados Unidos revelam. Os outros 100 e poucos a gente não sabe onde estão, é considerado dado sigiloso. Então, nós ficamos sujeitos a isso, nós estamos sujeitando os estados a essa situação de crise humanitária, porque um aposentado ficar sem receber o seu provento, um trabalhador público sem receber o seu salário, a saúde pública destruída, e o 257, eu discordo também, ele coloca um mero alongamento, ele não dá desconto, ele dá um desconto momentâneo, e o Estado tem que assinar um aditivo. E com esses juros, que não é pouco, o IPCA mais 4% em cima, é muito mais do que o BNDES dá para empresas privadas. É muito mais do que nós estamos pagando nas nossas reservas. E quando a União reclama que não consegue sobreviver, veja bem, só com operações de swap cambial que garantiram a variação do dólar, de setembro de 2014 a setembro de 2015, foi um prejuízo de 200 bilhões de reais. E ninguém falou nada. Por quê? Porque esse dinheiro beneficia o setor financeiro, então ninguém fala. Nós estamos remunerando sobra de caixa dos bancos, mais de 1 trilhão de sobra de caixa dos bancos remunerada diariamente nas operações compromissadas. E o 257 mantém isso, coloca na lei essa remuneração que hoje poderia ser considerada ilegal. Porque a desculpa é controle de liquidez. Mas espera aí, 1 trilhão e 100 de controle de liquidez? Esse dinheiro poderia fazer baixar os juros de mercado, por exemplo. Né? Eu vou colocar uma questão colocada aqui por um telespectador. O Márcio dos Santos Meira, ele é de Camaragibe, de Pernambuco, e, na verdade, ele pergunta qual o fundamento aí das dívidas dos estados e a relação deles com a lei de responsabilidade fiscal. Eu queria, na verdade, juntar isso com as contrapartidas exigidas pelo 257, que são contrapartidas de ajuste fiscal, né, de controle fiscal, que basicamente ele exige demissões no serviço público, controla aumento de salários, como o deputado falou, né, veda aumentos de salários, a não ser aquele aumento linear, impõe a formação de previdência para os servidores, previdência sair do regime público, complementar. Algumas críticas que eu tenho ouvido é que seria muito um engessamento, uma intromissão na autonomia do Estado. O que o senhor acha, deputado Mauro? Bom, até respondendo ao meu colega, deputado Vicente Cândido, o Estado do Rio Grande do Sul, em janeiro de 2015, quando o governador José Sartori assumiu, bem dizer, tudo que está sendo exigido nesse PL 257, o Rio Grande do Sul já fez em janeiro de 2015. O governador José Sartori terminou com 10 secretarias, cortou horas extras, reduziu 30% dos cargos em comissão, ao mesmo tempo criou a lei onde criou o fundo de aposentadoria dos servidores para os novos servidores e, ao mesmo tempo, um arroxo enorme no dia a dia do Estado. O secretário só viaja quando realmente tem necessidade. E normalmente as viagens, ele pega o voo, quando tem assunto aqui em Brasília, eles pegam o voo às 6 da manhã, passa o dia aqui, volta, chega em casa meia-noite para não gastar com diária. É assim que o Estado do Rio Grande do Sul vem procedendo. E mesmo assim, com tudo isso que foi feito, não está conseguindo pagar o juro da dívida, que chega em torno de 270 milhões por mês. E volto a dizer, devia 9 bilhões, pagou 24 bilhões, Cândido, e deve 52 bilhões de reais. Aí onde está
o efeito do juro composto. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento que o Estado do Rio Grande do Sul foi o primeiro que a crise chegou. Mas, deputado Mauro, Até porque nós tivemos o governo Tarso Genro, o ex-governador Tarso Genro, que aumentou a folha de pagamento em 6 bilhões de reais. Isso aí já deixou o Estado numa situação mais difícil. E deixou aumentos para o ano de 2016, o ano de 2015, 2016, 2017 e 2018. Deixou os aumentos já todos assinados para os anos seguintes. Então, é uma situação delicadíssima, é uma situação que sem contar os outros detalhes, por exemplo, a Lei Candir, que o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado exportador, é um Estado que prima pela exportação, nossas indústrias, trabalha muito a nossa agricultura, e a Lei Candir, que teria que compensar o Estado do Rio Grande do Sul, teria que repassar por ano em torno de 6 bilhões de reais para o Estado do Rio Grande do Sul, e o máximo que está repassando com muita choradeira é em torno de 500 milhões de reais. Então, o Estado hoje está numa situação, realmente a situação que se fala, ela é pior do que... Sem querer monopolizar aqui o debate, mas cheguei atrasado, acho que eu estou com um crédito aqui um pouquinho maior, mas eu queria ouvir o professor e procurador Rafael. Mas acho que o problema ainda, inicialmente, primeiro, o montante de dívida dos estados é 20% da dívida pública. Nós estamos falando de 3 trilhões, mais ou menos, os estados somos 600 bilhões. Então, não é o maior problema no montante. E também acho que não é uma questão dos juros compostos ou simples nesse momento. Esse decreto do deputado Espírito é mais a cara do deputado de um grande provocador do que a viabilidade real dele. Não quero aqui tirar o mérito, mas eu acho que ele não cabe no momento esse debate, né? E o problema não é se é juro composto ou simples. O problema, assim, por exemplo, quando o presidente Lula começou a administrar o Brasil, o juros, a Selic estava 24%, foi a 26% no mês seguinte, né? É isso que desconcertou por algum período, ali nos primeiros anos do governo Lula, e já somado com o governo Fernando Henrique, a dívida dos estados. É os 22% de Selic, 26%, que demorou alguns anos para a gente chegar a 12, 13, com a presidente Dilma chegamos aí a Selic mais barata da história. Então, acho que o problema é estrutural do Brasil. O problema maior é a dívida pública nacional, né, que os estados estão dentro desse contexto. Aí eu concordo com a Fattorelli, já fizemos aqui esse debate, não é a primeira vez que ela vem aqui, né, que a matemática brasileira em termos de juros e dívida pública, ela não é exata. Acho que não há Pitágoras ou o Oswaldo de Souza que consegue explicar essas contas. Isso acho que a gente precisa fazer esse debate. Isso tem a ver com a indústria, a descentralização do Brasil, né, com taxa de juros e tudo. Acho que o ente público ele acaba sendo uma vítima nesse processo. A questão da dívida, quanto custa a reserva, para que serve a reserva. Acho que é um debate que o Brasil tem que fazer, tem que encarar se quiser ser um país sério nesta matéria. Política monetária, né, deputado? Política monetária. A gente não vai resolver o problema dos estados dentro desse contexto isoladamente, pode ter um fôlego momentâneo, mas requer um debate nacional e bem estruturado, né? A gente pegar alguns exemplos e comparar com alguns exemplos que levam essa matemática um pouquinho mais a sério, isso eu concordo. Senão nós vamos trabalhar só para o sistema financeiro e nunca vamos entender essa matemática, tá certo? Agora, que alguns estados, deputado, não estou dizendo que é esse ou aquele governo ou esse ou aquele partido, exageraram na mão, né, gastaram às vezes indevidamente ou onde não devia gastar, isso é fato. Né? Por que tem estado que não tem dívida ou que conseguiu quitar a dívida em 15 anos? É porque foram mais responsáveis com o que arrecadava e sabia gastar. Posso contribuir? Tá certo? Alguns deputados não têm dívida porque contraíram dívida externa quando o dólar estava baixo para pagar para a União. Olha em que ponto chegamos. Nós fizemos esse levantamento, inclusive está aqui no nosso livro sobre a auditoria da dívida dos estados. As condições desse refinanciamento chegaram a ficar tão onerosas, tão absurdas, que em determinado momento os estados recorreram a empréstimos externos. Sim, desde 89. Para pagar para a União. A primeira grande consideração da dívida de 89. Recorreu ao exterior para pagar para a mãe. Mas até um ponto importante que o deputado Vicente Cândido está trazendo. Deixa eu só colocar mais uma questão para o senhor responder, já que o senhor ia começar a falar.
Nessa renegociação que está sendo proposta para os estados, em que medida é possível melhorar uma situação, por exemplo, com um estado como o do Rio Grande do Sul, que está sem poder pagar a folha? Sim, novamente na lógica do federalismo de cooperação, que a União está nesse momento de diálogo, de construção de soluções. Então, sem prejuízo do debate estruturante, o debate realmente que interessa a todos, a cidadania na reestruturação e dos fundamentos da dívida, há um problema gravíssimo realmente que o próprio dados da Secretaria do Tesouro Nacional traz em relação à evolução de despesas, pessoal, não o estado específico A ou B, mas há um comparativo que mostra a evolução dessa despesa do pessoal. Daí porque a proposta, ainda que alguns pontos estejam ainda em discussão em relação às contrapartidas, esse problema da despesa do pessoal ele não pode ficar fora do debate em relação... Eu estou vendo aqui, eu peguei hoje esse número, peguei só de um estado, infelizmente, me desculpem os cariocas, o Rio de Janeiro aumentou em 146,62% os gastos com o pessoal nos últimos 7 anos, né? Enquanto a União aumentou nesse período 56%. É um dado... Quer dizer, os gastos com a folha realmente aumentaram muito em alguns estados. É um dado que chama atenção. Até o meu ex-governo lá, o deputado Mauro Pereira, ele traz um dado parecido com o Rio Grande do Sul. Se o Cássio Jean fez isso, ele realmente cometeu algum ato de responsabilidade, né? Mas daí porque, ainda que não seja o único fundamento, é um aspecto relevante que está também tendo parcela da discussão dentro da forma de contrapartida. Sim, mas quantas atribuições de saúde, de educação, de segurança Sim. que a União assumia anteriormente e transferiu para os estados? Então, temos que, por isso é que a proposta, para chegarmos a uma solução, nós temos que colocar todos os problemas como se fosse um tabuleiro. Todos os problemas, porque senão a gente olha isoladamente e fala, realmente, aumentou pessoal. Mas foram atribuições federais assumidas pelos entes. Muitas. Daí porque talvez até extrapolando um pouco a questão jurídica e propriamente da legalidade de um decreto ou de uma lei complementar, esse debate tenha sido devolvido do judiciário, ainda que momentaneamente, olha, dentro da articulação dos entes federados, junto com a própria participação do legislativo, uma solução que seja sistêmica. Porque discutir juros simples, juros compostos, desestruturar toda uma relação contratual e quebrar, ter uma ruptura de isonomia com demais relações da União, talvez também não resolva, Antônio. Tem que abarcar aspectos mais amplos, né? Agora, posso fazer um pedido para o doutor Rafael, em público? O 257, ele coloca simplesmente esse alongamento, mediante aditivo, ele dá um desconto temporário. Tem um alongamento, vai ter que pagar a conta lá na frente com os acréscimos. Ele coloca todas essas restrições, que você colocou muito bem, com uma ingerência e um dano para o funcionalismo. E no meio disso tudo, nós encontramos 2 artigos, 2 dispositivos do 257, um que garante remuneração da sobra de caixa para os bancos. Ele cria uma garantia de remuneração, o que hoje se faz nas operações de mercado aberto, em que o Banco Central retira o que ele considera excesso de moeda, o que está acima dos 5% da base monetária apenas, quer dizer, acaba remunerando toda a sobra de caixa dos bancos. Hoje ele faz isso trocando com o título da dívida. O 257 coloca isso no texto da lei. Um país em que está faltando dinheiro para a saúde, para a educação e etc., garantir remuneração da sobra de caixa dos bancos, esse artigo tem que sair. E o outro é um... Aí é bom redirecionar os dois representantes do parlamento que estão é verdade. hoje. E o outro torna a União seguradora internacional para investimentos. Olha bem, esse item, então, quer dizer... Mas ela já é, né? Não, mas Talvez... colocar no texto da lei o que hoje se faz de benesses para o setor privado. Então, assim, se vai fazer falta receber a prestação dos estados, como é que vai ter dinheiro para garantir investimentos de multinacionais, de nacionais, onde quer que seja, a União assumindo um papel de seguradora internacional de investimentos? Isso é um abuso. Na verdade, o PL 257, houve um acordo com os governadores aqui. E quando o projeto chegou na casa, ele chegou totalmente ao contrário do que foi negociado.
Tanto é que foi feita agora uma emenda no projeto, inclusive assinado por diversos líderes, que vai ser emendado, porque realmente o que foi combinado com os governadores não foi cumprido. Então, só que em seguida já houve o processo do impeachment que entrou, que parou tudo, e ao mesmo tempo houve essas liminares que o STJ repassou para os estados, e aí então está parado esse projeto. Agora, foi feita uma emenda pelos estados, uma emenda que foi assinada por diversos líderes, inclusive, se eu não me engano, a liderança do Partido dos Trabalhadores também assinou, porque o que tinha sido combinado com os governadores, na hora que o projeto chegou na casa, chegou diferente, a Fazenda fez diferente. Eu queria colocar uma questão. Aí nós vamos ter que... A gente tem 4, 5 minutos para terminar, então é praticamente 1 minuto para cada um, mas é que uma das questões que está sendo muito discutida agora, até em vista de se haverá ou não um outro governo, mas a questão da desvinculação das verbas de saúde e educação dos orçamentos, que essa seria uma das saídas propostas para os governadores aliviarem o caixa. Você quer esse debate em apenas 4 minutos, 5 minutos. Muito simples. É que eu não podia perder essa questão. Eu sou contra a desvinculação, acho que para a saúde e educação precisa ter, porque nós não podemos pensar que todo mundo, todos os governantes vão tratar a saúde e a educação com prioridade. Acho que nessas duas verbas, eu acho muito ruim a gente desvincular. É verdade que ninguém gosta de governar as verbas já amarradas, tudo constitucional. Acho que a gente até exagerou um pouco nisso, mas na saúde e educação, viva o Calmon, a lei Calmon, que garantiu esse percentual. É verdade que tem distorções, tem prefeitura que não precisa gastar toda aquela verba com a educação, acaba inventando alguma despesa para atingir o limite dos 25% em vários municípios. Mas, no geral, o Brasil precisa investir mais. Só cumprir o Plano Nacional de Educação, a gente vai ter que dobrar esse investimento na educação. E tendo isso como uma questão importante, estratégica para o Brasil, nós não podemos mexer nessa desvinculação, minha opinião. Maria Lúcia Patorelli, por favor. É claro, se continuarmos com essa desvinculação, né, em âmbito federal, a DRU já está em 20%, com projetos aí para passar para 30%. E agora esse outro projeto também no âmbito dos estados. Isso, a gente acaba encaminhando, dando passos para a barbárie. Nós vamos cortar na saúde, na educação? Não. Nós temos que cortar nessa usura de juros sobre juros. Nós temos que cortar nessa política monetária suicida do Banco Central, que coloca para o Brasil um volume de moeda de apenas 5% do PIB, quando todas as outras economias comparáveis ao Brasil é 40%. Então o Brasil virou um país em que não pode emitir moeda, mas pode emitir dívida à vontade, e essa dívida chega no setor financeiro, e o setor financeiro cria dinheiro a juros estratosféricos. Isso é que está amarrando o Brasil, quebrando as indústrias, quebrando o comércio, provocando desemprego, e essa crise toda decorre dessa política monetária. É só mexer na política monetária que os problemas que desamarram o Brasil. Doutor Rafael Ramos. Essa questão específica da DRU, ela, de certo modo, refoge a capacidade institucional da AGU, da União, e temos aqui representantes do parlamento que vão saber conduzir bem esse debate. Obviamente, como cidadão, ninguém quer ver reduzido investimentos nem em saúde, nem em educação. Os desafios que são constantes ainda dentro da perspectiva de país, espero que não tão longo prazo, né? Mas, de toda sorte, o debate que fica é que a União se coloca à disposição dos estados, e nesse período de diálogo, de refinanciamento, que, em última análise, prevê melhorias e manutenção de serviços públicos para todo cidadão, independentemente. O cidadão não quer saber se é o Estado, se é a União, se é o município. O cidadão precisa ter o seu serviço e o seu direito garantido. Acho que esse que fica como desafio para todos nós em todos os níveis. Deputado Mauro Pereira. Bom, primeiramente dizer, concordo com o deputado Vicente, nós temos a saúde, a educação, cada vez mais ela tem que ser importante no dia a dia da cidadania. Nós estamos aí com desemprego muito grande, e o SUS é
é uma porta de entrada, os planos de saúde as pessoas não estão mais conseguindo pagar plano de saúde, cada vez mais aumenta a responsabilidade do município e do estado. Então, isso aí é fora de cogitação, tem que continuar os repasses. Ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida nenhuma de que a União vai ter que controlar os gastos, vai ter que reduzir o número de ministérios, vai ter que reduzir os cargos em comissão, vai ter que ter um controle melhor dos gastos públicos. E eu quero sim dizer, Vicente, que eu apesar de eles deixar bem claro que quem tem que se entender o Estado é o governo federal, mas o Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo, eles estão com a responsabilidade muito grande, sim, como juiz. Como juiz. Essa conta dos estados, essa dívida do Estado com a União, que devia 9, pagou 25 e deve 52, é uma matemática que não fecha e que eu espero e conto com a sabedoria dos técnicos da AGU, do Ministério da Fazenda, do Estado e com um julgamento justo dos ministros do Supremo, porque agora eles estão, diferentemente dos outros debates, que ficavam nós, juntamente com o Estado e a União ali, e depois só dizer, não dá para fazer nada, não tem como nós fazer nenhum acordo, era assim que era o trato, agora não, agora é diferente. Os ministros, o ministro do Supremo, presidente Lewandowski, a última palavra que ele deixou bem claro, não, daqui 30 dias nós vamos ter que ver bem sobre Lei Candir, nós vamos ter que ver bem sobre esse juro, que essa história está mal contada. Só essa palavra aí já tem o seu valor. Então eu acredito que com corte de gasto, corte de ministério, corte de carga de comissão, o controle mais rígido da máquina, nós vamos conseguir sim fazer justiça com os estados e precisa, porque os estados hoje é igual tirar leite de onça, não tem mais o que tirar. Ali simplesmente acabou. A fonte secou e a União ali não tem mais como tirar nada. Ali é só ajudar. Muito obrigado, doutor Rafael Ramos. Muito obrigado, deputado Mauro Pereira. Muito obrigado, Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigado, deputado Vicente Cândido. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional ou pelo YouTube. Eu agradeço pela audiência e te convido para estar conosco daqui a uma semana na discussão sobre conclusões da CPI dos crimes pela internet. Até lá.